Você já se arrependeu de uma decisão financeira e ficou com aquele peso no peito? A verdade é que isso acontece porque você está tomando decisões no automático, mas existe um método comprovado para tomar decisões com segurança. E é isso que eu vou te ensinar agora. E se você já passou da fase de tomar decisões e tá parado porque tá arrependido, olha, vamos botar a bola pra frente e olhar pro futuro, que ainda dá pra fazer muita coisa nessa vida. Então os 4 gatilhos de decisões ruins são o quê? Urgência, pressão social, comparação e emoção. Então, como aplicar o método Decide na prática? Primeira coisa é você definir o problema. Muita gente não sabe qual que é o problema. E eu gosto de dar o exemplo do seguinte. O Elon Musk, ele definiu um dia que talvez o problema dele fosse ganhar dinheiro. E ele consegue, a partir disso, contratar engenheiros competentes, cientistas, que vão resolver problemas talvez até mais complexos. Por exemplo, fazer um foguete dar ré. Mas ele definiu que o problema maior da vida dele é ganhar dinheiro. Porque o dinheiro é uma ferramenta para você impulsionar talentos, para você se proteger, para você fazer aquilo que você quer. E é exatamente por ter essa clareza que o grande problema que a gente pode controlar, além da saúde, é ganhar dinheiro. Porque o dinheiro, ele é uma moeda para você resolver todos os problemas. E muita gente acha que o problema é ter um diploma, resolver uma conta, ou até mesmo resolver uma questão específica. Muitas pessoas que ainda estão no âmbito da teoria, elas estão presas nesse lugar exatamente porque elas não conseguiram definir qual que é o real problema da vida. E quando você tem dinheiro, você resolve todos os problemas, tem solução. Já os problemas que não tem solução, aí sim, a gente vai precisar de outras ferramentas. O segundo ponto é evitar o impulso. Então, quando você tem um método claro da tomada de decisão, você só fica focado no próximo passo. E é por isso que quando eu tô falando de investimentos, eu gosto de falar que o método tem que responder. Por que você entrou numa posição? Seja ela uma posição que vai ganhar na alta, seja ela uma posição que vai ganhar na baixa. Por que você vai se manter nessa posição? E isso vai te dar clareza para que quando algo extraordinário acontecer, você não fique inseguro, porque essa clareza do que faz você manter independe quem vai ser o presidente, se vai ter guerra ou não, ou qualquer outro acontecimento que venha acontecer que possa te tirar da disciplina. E quando esse método define o porquê sair de uma posição, você tem clareza do que faz você tomar essa decisão, sem que você tenha dúvidas e que você com isso possa ter convicção na hora de agir. Hoje, na era da informação abundante e da inteligência artificial, uma outra coisa muito importante que você tem que fazer é coletar informações. E aí que entra o ponto de muito cuidado. Não confie cegamente na inteligência artificial, porque ainda tem muito erro lá. Eu, por exemplo, que conheço muito de finanças e falo isso com muita humildade, já peguei vários erros que a inteligência artificial ela gerou para mim, porque ela tem um objetivo muito grande, que é te dar uma resposta, mesmo que essa resposta seja errada. Então é muito importante que você cheque diversas fontes, que você tenha clareza do que está te trazendo as informações mais fidedignas. E a partir disso, você colocar essas informações de maneira organizada e clara para que você possa ter clareza sobre o problema e as suas alternativas. E agora a gente vai falar de uma técnica ensinada pelo Charlie Munger, grande sócio do Warren Buffett durante mais de 50 anos, que é a lógica de você inverter o ponto de vista. Então, uma das maneiras mais fáceis de você resolver um problema é você simplesmente inverter a lógica. Então, por exemplo, alguém falava assim: olha, minha esposa tá falando demais, a gente tá brigando muito, ela tá muito no meu pé. Aí, como é que você inverte essa lógica? Tá. E se você não tivesse esposa? Se você tivesse uma esposa que está mais preocupada em sair com o amante dela, você não deveria estar agradecendo toda essa atenção que ela está te dando? Então, ao inverter o ponto de vista, você já resolveu esse problema, que na verdade você está com mimimi com o teu cônjuge. Então, aplica isso para outras coisas, você vai chegar no ponto cerne da questão de uma maneira muito mais rápida. Outra maneira é eliminar as alternativas frágeis. Então, existe dentro do livro Antifrágil um conceito chamado efeito Lindy. Fala o seguinte: quanto mais tempo algo vem se apresentando na realidade, maior a probabilidade daquilo continuar se repetindo. Então, olhe dentro desse cenário que você está construindo, quais são as verdades imutáveis, quais são os princípios que você, a partir disso, vai conseguir eliminar as alternativas frágeis. Aquilo que pode ser uma modinha, aquilo que não tem consistência, aquilo que quando houver uma volatilidade vai acabar
caindo. E não é isso que você quer trazer para o teu modelo de decisão. Próximo ponto, executar o plano. Muita gente acaba definindo um objetivo, construindo um plano, mas durante a execução do plano, ela começa a se questionar se aquele plano está certo. E aí ela cai naquela armadilha que muita gente nos investimentos cai, que é o seguinte, ficar pulando de galho em galho. Então, toda estratégia de investimentos vai ter algum momento onde ela vai estar andando de lado ou ela simplesmente vai estar gerando um prejuízo temporário. Isso é o que a gente chama de drawdown. E aí muita gente fica procurando, nesse momento, a próxima estratégia, e aí acaba não tendo consistência. Então executa o plano com consistência. Para isso, você precisa ter clareza desse plano. Muita gente só vai descobrir que a estratégia de investimentos tem drawdown no momento que ele acontece. E aí, é claro, vai ficar inseguro. E você provavelmente vai saber que você saiu do plano exatamente na hora da virada. E existe uma frase que é a seguinte, que apareceu lá no filme do Batman, do Dark Knight, do Cavaleiro das Trevas, que a escuridão é maior antes do amanhecer. E é exatamente essa história que eu falei. Quando você está próximo de alcançar o teu objetivo, é normalmente quando você está querendo desistir dele, tá? E agora, como é que você pode usar esse método em qualquer área? Seja em investimentos, em compras e negócios. Você simplesmente vai fazer um ciclo PDCA, que é um conceito bastante lógico da administração. Então você vai planejar, você vai executar, você vai checar os resultados e você vai aprimorar aquilo que você fez com base nessas decisões. E se você aplicar esse método nos próximos 7 dias na tua vida, você já vai notar clareza, confiança nas tuas escolhas e muito mais produtividade. Então deixa um comentário aqui para a próxima decisão importante que você vai precisar tomar e a gente vai conversar sobre isso.